aqui quem vos fala é o professor Pedro Júnior e estamos com mais um estudo para professores de jovens. Na ocasião, estudaremos a 7ª lição, que tem por título Construindo Tudo para a Minha Glória. O texto principal nos diz: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. O texto principal está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículo 8. O resumo da lição nos diz: tudo o que conseguimos realizar ou ter em nossa vida vem de Deus. E não reconhecer tal fato pode nos levar a pecar contra o Eterno. São 3 os nossos objetivos. Primeiro, saber que Deus honrou a Nabucodonosor, mostrar os avisos de Deus para Nabucodonosor e apontar o preço do orgulho. O texto bíblico, que é a base para a nossa lição, está escrito no livro do profeta Daniel, no seu capítulo 4, dos versículos do 28 ao 34. É importante que você faça esta leitura junto aos seus alunos, paulatinamente, para que eles possam entender onde está contida a história que nós iremos estudar, ou o personagem principal da história, né? Que tiraremos ensinamentos para as nossas vidas. Pois bem, professor, a título de introdução, você pode retomar com seus alunos alguns ensinamentos já estudados no decorrer da lição. Nós estamos na 7ª, já tivemos muitos ensinamentos até agora. Então você pode fazer uma breve recapitulação junto a seus alunos sobre o que já estudamos. Explique a eles também que o personagem principal estudado nessa lição é Nabucodonosor. Um exemplo para nós ficarmos atentos a não seguir, porque este personagem fala muito sobre o orgulho, a vaidade, a altivez. Então, são sentimentos, características que nós precisamos tomar cuidado para não seguirmos. Pois bem, a nossa lição está dividida em 3 tópicos. Tópico 1, um homem que se tornou grande. Tópico 2, os avisos de Deus. Tópico 3, o preço do orgulho. O que é indispensável para nós tratarmos com os nossos alunos nesse tópico 1? Primeiro, nós precisamos recapitular que Babilônia era a nação que invadiu Judá por vontade de Deus. E Daniel e seus companheiros foram levados cativos. Então você pode trazer para os seus alunos esse arcabouço histórico, né? Quando Babilônia invade Judá, cuja capital é Jerusalém, leva cativo entre diversos judeus, Daniel e os seus 3 companheiros. Quando nós temos a famosa história e muito pregada história de Daniel, quando ele rejeita o manjar do rei e assenta em seu coração não se contaminar. Pois bem, nesse tópico você precisa explanar também quem foi Nabucodonosor. Então, isso a lição já diz. Existiram pelo menos 4 homens no Império Babilônico que se chamaram Nabucodonosor, e esse, estudado por nós nessa lição, seria o Nabucodonosor II, ou o segundo. Mas o que nós queremos trazer para você, como subsídio, são informações sobre a grandeza do seu reino. A lição cita algumas obras que ele fez, como por exemplo, Rua Suspensa e Jardins Suspensos da Babilônia. Então essas 2 obras são geralmente atribuídas a este Nabucodonosor. E aí eu gostaria de ler para você, professor, um subsídio extraído do nosso livro de apoio na página 83. Está aqui o nosso livro de apoio na página 83. Só para nós entendermos um pouco mais sobre a grandiosidade do reinado desse Nabucodonosor. É surpreendente a lista de obras públicas que o rei empreendeu para a melhoria de Babilônia. Elas compreendiam mais de 20 templos. Então este Nabucodonosor criou em Babilônia mais de 20 templos,
com fortificações reforçadas, a escavação de canais, grandes represas junto a rios e os célebres jardins suspensos. E aí você pode pesquisar rapidamente no Google Jardins Suspensos de Babilônia. É muito fácil, você vai ver as imagens e você pode imprimir e levar para os seus alunos, para que eles não fiquem só ouvindo Jardim Suspenso, o que é, mas você mostra para eles a imagem do Jardim Suspenso em Babilônia, que de fato é algo muito bonito, considerado até uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Uma inscrição em 2 cilindros em forma de barril no Museu Britânico fornece um relato bastante similar das obras arquitetônicas com que esse grande monarca, ou seja, Nabucodonosor, enriqueceu sua metrópole e seu reino. A descoberta em toda a Babilônia de tijolos gravados com o nome de Nabucodonosor, confirmando assim seus empreendimentos, como sua opulência e seu bom gosto. Então existiam até tijolos com o nome de Nabucodonosor gravados. Não para por aí. Ele instaurou em Babilônia sistema de dupla defesa, cada um composto de 2 muros. Foi Nabucodonosor quem acrescentou um muro externo a leste do rio Eufrates para circundar seu palácio de verão, a fim de proteger a planície entre a cidade e seus arredores, formando assim uma área cercada, dentro da qual a população local podia se refugiar e acampar em tempos de guerra. Então ele modificou a estrutura de Babilônia, reforçando muito mais o seu sistema de defesa. Por fim, a cidade foi planejada de forma simétrica, com as vias principais ligando os portões, correndo paralelas ou perpendicularmente umas às outras. Cada rua tinha um nome expressivo. A mais importante delas era o caminho da procissão. Olha só, essa rua tinha cerca de 12 a 15 metros de largura e era pavimentada com pedras, algumas com a inscrição, olha que tinha lapidado, escrito na pedra: Eu sou Nabucodonosor, rei de Babilônia. Pavimentei a estrada da Babilônia com pedras da montanha para a procissão do poderoso Senhor Marduk. Que Marduk, meu Senhor, me conceda vida eterna. Então observem as inscrições encontradas nas pedras das ruas de Babilônia. Essas inscrições são típicas de Babilônia na época deste Nabucodonosor. Então eu trago para você, professor, estes subsídios, só para você ter uma dimensão maior do quão grande e poderoso foi o Império Babilônico na época deste Nabucodonosor que nós estamos estudando aqui. Isso vai servir para você explicar aos seus alunos os porquês dele se sentir tão grande, tão poderoso, porque de fato ele foi líder de um império gigantesco e de um tempo em Babilônia de extremo apogeu, de extrema glória. Nós precisamos ainda, neste ponto 1, explicar que Deus sempre nos alerta antes de punir nossas más ações. Então você vai destacar no ponto 1 ainda o primeiro alerta de Deus, que foi manifestado no primeiro sonho que Nabucodonosor teve da estátua, significando a transitoriedade do seu reino e o controle total de Deus sobre os reinos humanos. E você vai explicar também o segundo alerta de Deus, que foi no advento dos jovens indo para a fornalha e não se queimando, não morrendo, e a aparição do quarto homem, que era o próprio Cristo. Glória a Deus. E é possível que seus alunos perguntem por que este advento da fornalha foi um aviso de Deus, um alerta de Deus para Nabucodonosor não se perder na sua arrogância. Porque Deus quis dizer ali, quando Nabucodonosor cria a estátua
e solicita que todos se dobrem, se prostrem diante dela, quando os jovens não se prostram e são lançados na fornalha e Deus os livra, Deus estava dizendo a Nabucodonosor que a ele pertence a glória e a adoração. Nabucodonosor, depois de tudo isso, quando vê os jovens ilesos saindo da fornalha, ele decreta que toda a Babilônia adoraria ao Deus deles. Mas depois parece que ele esquece. Não deixe de frisar esses dois alertas de Deus. Vamos para o tópico 2. O tópico 2 tem por título Os Avisos de Deus. Então, querido professor, nesse tópico 2, é muito importante que você foque no segundo sonho. Segundo sonho, porém, terceiro aviso da parte de Deus para Nabucodonosor. Foque na sua interpretação e a ação do rei que Deus reprovou. Então você vai destrinchar o segundo sonho, vai explicar aos jovens sobre a interpretação desse sonho, tem tudo na lição, isso daí é tranquilo. E o que o rei fez que Deus não se agradou. E aí você vai destacar quando Nabucodonosor se eleva e diz: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Isso está escrito em Daniel, capítulo 4, versículo 30. Depois de explicar isso aos seus alunos, nós sugerimos que você faça uma comparação entre a ação do rei Nabucodonosor e o que Deus quer para nós, e o que Deus queria para ele. Então vamos lá. O que Deus queria que ele fizesse? Daniel capítulo 4, versículo 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaz os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Depois disso, o rei faz ouvido de mercador. O rei não observa a palavra de Deus por meio de Daniel. Mesmo com esse segundo sonho, mesmo ele correndo o risco de ser banido, digamos assim, do reino dos homens, porque ele iria perder a sua razão, segundo o sonho interpretado por Daniel. E talvez essa ação do rei deva-se ao tempo que durou. A Bíblia diz que demorou aproximadamente 12 meses entre o sonho da árvore e o dia em que ele de fato perdeu a sua razão e foi ter com os animais. Então o que Deus queria de Nabucodonosor era o arrependimento. Então mais uma vez nós precisamos frisar que o orgulho, que é o pecado, a tentação que nós estamos estudando hoje, com base no personagem Nabucodonosor, não agrada a Deus. Então o orgulho é algo que desagrada a Deus. Deus quer que nós sejamos humildes. E antes de sofrermos as consequências pelas nossas ações, Deus sempre nos alerta. E aqui o rei Nabucodonosor já está vivenciando o terceiro alerta de Deus. E mesmo assim ele negligencia. E aí você pode ler com seus alunos Mateus capítulo 5, versículo 5. Que são alguns versículos que mostram o que Deus quer para a nossa vida. E não é o orgulho. Ele exalta a humildade. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Lucas capítulo 14, versículo 11. Todos estes versículos são textos que você pode ler para embasar o querer de Deus. É que nós sejamos humildes. Deus não quer que nós sejamos altivos de espírito, orgulhosos, soberbos, presunçosos. Não. Deus quer humildade do seu povo. Submissão. E aí, por fim, Filipenses capítulo 2, versículo do 5 ao 8. Este eu vou ler porque é indispensável, é o próprio exemplo de Jesus. De sorte que
haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha o exemplo. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Não deixe de ler esse versículo com seus alunos e os demais que eu citei aqui, caso você queira. Pode fechar ainda com alguns exemplos bíblicos. Neste ponto 2, nós precisamos fazer um contraponto, enfatizar a diferença do que Deus quer para nós e o comportamento do rei, o orgulho do rei, que subiu até sua cabeça e fez proferir tais palavras, não reconhecendo que, se ele estava sob o governo de Babilônia, se todos os seus projetos tinham dado certo em Babilônia, se o seu império era muito poderoso, era porque Deus tinha permitido que fosse assim. Porque sem Deus nós não podemos fazer nada. Glória a Deus. Podemos citar o exemplo de João Batista, por exemplo, precursor de Jesus. Ele diz, olha, que ele cresça e que eu diminua. Eu não sou digno de desatar as alpacas de seus pés. Eu sou apenas a voz que clama no deserto. Eu batizo com água, mas ele, Jesus, não. Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. João, sempre se diminuindo e exaltando a quem de fato merece a glória e o louvor. O tópico 3 tem por título O Preço do Orgulho. Então aqui, professor, mesmo com os 3 alertas de Deus para Nabucodonosor, ele não muda de ação. Nós vamos ler Daniel capítulo 4, versículo 30, quando o rei diz, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Na mesma hora que ele diz isso, a palavra ainda estando na sua boca, cai uma voz do céu e diz, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Então o julgamento de Deus aparece na vida de Nabucodonosor. Então neste ponto 3 nós precisamos enfatizar a loucura de Nabucodonosor como julgamento divino em relação à sua ação e sua restauração como um ato de pura misericórdia de Deus. Então aqui nós recorremos ao texto principal que nos diz, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Deus não divide a sua glória com ninguém, a ele apenas a honra e a glória. Leamos ainda Daniel, capítulo 2, e o versículo 21 e também o 22. Diz assim, ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então ele muda tempos e horas, remove reis e estabelece. Tudo está no seu domínio, no seu controle. Ele governa tudo, ele manda em tudo. A Deus seja dado o louvor e a glória. Mas Nabucodonosor quer a glória para si. E é muito perigoso nós cairmos nessa tentação de nos orgulharmos, de querermos a glória para nós, de nos acharmos autossuficientes e que não precisamos de ninguém, inclusive de Deus, para executarmos qualquer coisa na nossa vida. Ou quando executamos, somos tentados a dizer, eu fiz porque eu consegui, porque eu fui que estudei e passei, mas quem lhe deu o intelecto foi Deus. Nós precisamos mostrar isso aos nossos jovens. Por mais que sejamos bons, Deus permitiu que assim fosse. Glória a Jesus. Então, Deus não divide a sua glória com ninguém. Por isso, cai sobre Nabucodonosor aquela loucura, para que ele entendesse isso, que ele não tinha entendido ainda. Glória a Deus. Eu observo que no texto bíblico, Deus revela esta vontade
versículo 32 do capítulo 4 de Daniel diz: E serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e par-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Olha o objetivo. Porque essa loucura foi pedagógica. Ele, ainda com razão, ouviu a voz, e a voz dizia: 7 tempos vão se passar. Até que você entenda que o Altíssimo, Deus, tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Glória a Deus. Então, foi esse o objetivo, de fazê-lo entender que a glória pertence a Deus, não a ele. Posteriormente, Deus usa de misericórdia e o restaura. Daniel capítulo 4, versículo 34 ao 37. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento. Quando ele olha para o céu, torna a vir o entendimento dele. Deus usa de misericórdia. E vamos ver o que é que acontece. Porque o final aqui é feliz, no sentido de que ele entende a mensagem. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Oh, glória a Jesus, que coisa linda. No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Glória a Jesus. Diga aos seus alunos que às vezes Deus permite situações para que nós venhamos reconhecer que a glória não nos pertence, mas pertence a Deus. E depois que entendemos a lição, Deus torna-nos abençoados. Deus nos restabelece, baseado nesse texto de Daniel, capítulo 4. Não esqueça de fazer o momento EBD na sua congregação. Fale com seu pastor, 5 minutinhos, 10 minutinhos, peça para usar o púlpito para fazer a explanação rapidamente do que vocês estão estudando no decorrer do trimestre, da próxima lição que vai ser estudada. Vai ser muito importante para que a igreja ouça. De repente tem um irmão que não frequenta muito o EBD, e ele vai ouvir o título da lição, vai se agradar e vai frequentar ou vai querer estar lá no próximo domingo. Olá, professor, agora estamos com mais um momento de dicas pedagógicas para que você venha enriquecer cada vez mais as suas aulas. Pois bem, a primeira dica é relembrar a nossa dinâmica trimestral, que não é nada mais nem nada menos do que a nossa confecção do manual do jovem sobre como resistir à tentação. Incentive os seus jovens a fazer o manual. Se você não fez ainda, corre. Vai lá no nosso primeiro vídeo, no início do trimestre. Lá tem toda a explicação de como você deve fazer este manual junto com seus jovens. É interessante que você acompanhe paulatinamente. Todo domingo você pergunte como está o andamento do manual, peça, dê uma olhadinha, corrija alguma coisa caso seja necessário. Não deixe solto e procure saber só no final do trimestre. Não. Todo domingo acompanhe a produção de perto. Tá certo, professor? Então nós contamos com você para juntos
fazermos esse manual para a glória de Deus. Ficará como um livro de consulta daqui a 1 ano, 2, 5, 10 anos. Certamente eles olharão e lembrarão do tempo em que estavam estudando com você e confeccionaram esse manual. A segunda dica pedagógica é a dica trazida na nossa lição. A orientação pedagógica da página 47 nos sugere um quadro sobre Nabucodonosor, quadro este que contém êxitos e erros deste rei. Então, você pode ampliar este quadro trazido na lição e mostrar para os seus alunos. É muito interessante fazer isso, porque no quadro tem pontos fortes e êxitos, fraquezas e erros e lições de vida. Então vai ser um excelente exercício para você fazer com seus alunos, analisar esse quadro sugerido pela nossa lição, pelo nosso comentarista. Agora vamos para a nossa terceira e última dica pedagógica. Então, professor, nós pesquisamos um recurso literário. Nós vamos trazer para você aqui e queremos sugerir que você faça uso de uma ilustração. Porque às vezes nós ensinamos a lição, nós usamos o texto bíblico, que é a base, nós ensinamos como nós devemos fazer, qual é a aplicação do texto, qual deve ser o nosso procedimento após termos aprendido todos os ensinamentos. Mas uma ilustração serve muito para fixarmos ainda mais o assunto. Então nós escolhemos para você uma fábula de um homem chamado Esopo. Essa fábula é atribuída a ele. Nós vamos deixar aí na descrição do vídeo. É só você clicar no link, imprimir e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Esta fábula tem por título O Galo de Briga e a Águia. Nós sugerimos que depois de explanada toda a lição, no final da aula ainda, você chame eles, os reúna assim mais pertinho e diga que vai contar uma fábula servindo de ilustração. A fábula é curta, eu vou ler rapidamente. 2 galos estavam disputando em feroz luta o direito de comandar o galinheiro de uma chácara. Por fim, um põe o outro para correr e é o vencedor. O galo derrotado afastou-se e foi se recolher no canto sossegado do galinheiro. O vencedor, voando até o alto de um muro, bateu as asas e exultante cantou com toda a sua força. Uma águia que pairava ali perto lançou-se sobre ele com um golpe certeiro, levou-o preso em suas poderosas garras. O galo derrotado saiu do seu canto e daí em diante reinou absoluto, livre de concorrência. Então, como toda fábula tem a sua moral, qual a moral dessa história? O orgulho e a arrogância é o caminho mais curto para a ruína e o infortúnio. Vai ser interessante nós fazermos uso desta fábula, desta história, para que nós fixemos ainda mais. O galo poderia ter vencido ali a disputa e ter ido governar tranquilamente seu galinheiro. Mas não, ele se eleva, ele vai cantar de galo, ele vai dizer que venceu, foi pego pela águia. Que Deus nos ajude a mantermos a nossa humildade, independentemente do que consigamos, independentemente daquilo que vemos conquistar, que possamos continuar atribuindo a glória para Deus. Então, querido professor, essas são as nossas dicas pedagógicas. Que Deus abençoe. Você tem uma aula muito rica e proveitosa junto a seus alunos. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixe seu like aí, se inscreva no canal, ative o sininho. Até a próxima semana. Em nome de Jesus, a todos a paz do Senhor.